Bom, antes de começar o vídeo, já quero dizer que esse foi um dos casos mais misteriosos e intrigantes que eu já vi. Bora lá. Oklahoma, interior profundo dos Estados Unidos, outubro de 2009. Tem lugares nesse mundo que parecem feitos para guardar segredos. Lugares onde a estrada some, o sinal de celular desaparece e a floresta fecha em cima de você como uma mão. Foi num desses lugares que caçadores encontraram uma picape vazia. Dentro dela, documentos, celulares, $32 mil em dinheiro vivo e um cachorrinho faminto que mal conseguia ficar em pé. A família que dirigia aquele carro tinha sumido sem deixar rastros visíveis. Bob, Sharon e Madison, 6 anos de idade. Mas o que a polícia encontrou antes do desaparecimento, isso é o que vai te fazer dormir com a luz acesa. Bob Dale Jameson tinha 44 anos, Sherilyn 40. Viviam em Eufaula, uma cidade pequena que a maioria dos americanos nem saberia apontar no mapa. Por fora, era uma família comum. Bob tinha sofrido um acidente de carro grave em 2003 e vivia com dores crônicas nas costas. Sherilyn havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e raramente tomava medicação. Aqui já começava um padrão que vai se repetir nesse caso. Tudo tem uma explicação racional na superfície, mas quando você junta todas essas explicações racionais, o quadro final não faz nenhum sentido. Em 8 de outubro de 2009, os três saíram de casa com o cão da família para ver um terreno de 40 acres perto das montanhas de Sons Boys, no sudeste de Oklahoma. Eles queriam comprar aquele terreno, queriam morar lá dentro de um container de armazenamento. Ninguém os viu chegar e ninguém viu os ir embora. A família sumiu, mas eles não sumiram sem deixar pistas. Quando os investigadores foram até a casa dos Jamesons, em Eufaula, eles encontraram imagens de uma câmera de segurança instalada do lado de fora. O que essas imagens mostravam vai deixar você muito desconfortável. Bob e Sherilyn aparecem no vídeo carregando coisas do carro para dentro de casa e de volta para o carro, e de volta, cerca de 20 vezes. Mas eles não estavam conversando, não estão se olhando. Em algumas viagens não estão carregando absolutamente nada. Simplesmente param no meio do caminho com o olhar vazio e então voltam. Eu assisti esse vídeo mais de uma vez tentando encontrar uma explicação simples, e a mais provável, abuso de drogas. Foi descartada pela polícia depois de uma busca completa na casa. Nenhuma substância. Zero. Um policial que foi entrevistado na série Disappeared, do canal Investigation Discovery, disse que ficou sem respostas. Era como assistir a pessoa com o piloto automático ligado, mas sem nenhum destino. Então a polícia encontrou um container. A família havia planejado morar nesse container de aço quando comprassem o terreno, e Sherilyn havia escrito mensagens nas laterais externas. 3 gatos mortos até agora por pessoas desta área. Bruxas não gostam quando seus gatos pretos são mortos. E dentro da casa, enfiada numa prateleira, uma bíblia satânica. Agora a história começa a tomar outro contorno. E é aqui que muita gente decide parar de investigar com lógica e começa a especular sobre o sobrenatural. Eu entendo o impulso, mas vamos continuar seguindo os fatos. Segundo amigos e familiares, Bob havia pedido ao pastor da família se ele sabia onde comprar balas especiais para atirar nos espíritos que, segundo ele, moravam no telhado da casa. Bob também estava planejando um exorcismo. Sherilyn conduzia sessões de espiritismo. Ambos acreditavam que a casa estava mal assombrada. E, curiosamente, alguns amigos que visitaram a casa disseram ter experimentado coisas estranhas lá também. Pessoas religiosas ou supersticiosas não são raras, mas a combinação de bíblia satânica, exorcismo planejado, bruxaria escrita no container e aquele vídeo zumbi, isso não é apenas uma família com crenças incomuns, isso é uma família em crise. Ninguém percebeu que os Jamesons tinham sumido por mais de uma semana. Bob e Sherilyn eram conhecidos por sumir do radar às vezes, e Madison já havia sido tirada da escola pelo pai. Foi só em 17 de outubro, 9 dias depois, que caçadores de motocross encontraram a picape abandonada numa estrada remota no condado de Latimer. A princípio, a polícia achou que o veículo havia sido roubado, mas o mesmo caçador ligou de volta no mesmo dia para confirmar. O carro estava ali há vários dias. Dentro da caminhonete, as identidades de Bob e Sherilyn, as bolsas, os celulares, o GPS e $32 mil em espécie. E o cachorro da família vivo, por pouco,
desidratado, quase morto de fome. $32 mil. Isso não é dinheiro que você deixa para trás por acidente. Isso não é dinheiro que você abandona se está fugindo com pressa. É dinheiro que você só abandona se algo aconteceu e te impediu completamente de voltar naquele carro. A polícia lançou uma operação de busca massiva. Mais de 300 voluntários vasculharam a região. Helicópteros, cães farejadores e nada. Não havia sangue no caminhão. Não havia sinais de briga. As coisas dentro do veículo estavam todas arrumadas, como se os três tivessem simplesmente descido para dar uma volta e nunca voltar. A busca foi encerrada. O caso esfriou. E então alguém descobriu um detalhe perturbador nos registros do celular encontrado no caminhão. Em 12 de novembro, mais de um mês depois do desaparecimento, aquele celular fez uma ligação de saída para um correio de voz do caminhão abandonado e trancado. Esse detalhe nunca foi explicado. Com o caso sem solução, os investigadores voltaram ao começo e lá estava, enterrado nos registros. Bob havia pedido uma ordem de proteção contra o próprio pai 6 meses antes do desaparecimento. O pai, Bob Jean Jameson, havia supostamente ameaçado matar a família em 2 ocasiões diferentes, em novembro de 2008 e em abril de 2009. Bob chegou a afirmar que o pai havia batido o carro nele intencionalmente e que era um homem muito perigoso que se acha acima da lei, envolvido com prostitutas, gangues e metanfetamina. Isso é uma acusação séria contra o próprio pai, e o timing é suspeito. A ordem de proteção foi solicitada. Um juiz a rejeitou em maio de 2009. 5 meses depois, a família desapareceu. Eu não estou dizendo que o pai fez isso. Estou dizendo que a justiça deveria ter levado a ameaça um pouco mais a sério. A polícia investigou Bob Jean. Ele tinha álibi verificado, descartado como suspeito oficial. O segundo nome que surgiu foi o de Kenneth Bellows, um pedreiro e amigo da família que havia morado com os Jamesons em agosto de 2009, 2 meses antes do desaparecimento. Quando Bellows descobriu que Sherilyn tinha ascendência nativa americana, seu ódio racial veio à tona. Uma briga explodiu. Sherilyn sacou uma pistola calibre 22 e atirou no chão ao lado dos pés dele, forçando-o a sair da casa. Especulou-se que Bellows poderia ter conexões com grupos supremacistas brancos, e o nome de Sherilyn poderia ter parado em alguma lista, mas ele também tinha álibi. Então tinha a teoria mais macabra de todas: uma seita ou um grupo oculto. A mãe de Sherilyn disse à polícia que acreditava que um grupo religioso ou cult estava por trás do assassinato. A Bíblia satânica, as inscrições, a busca por um terreno remoto e isolado, o comportamento estranho no vídeo. Eu entendo porque que a teoria do cult atrai tanta gente. Ela conecta todos os pontos estranhos numa narrativa coerente. Mas narrativas coerentes não são provas. E a verdade é que não há evidências concretas de qualquer envolvimento de terceiros, cult, supremacistas ou qualquer outro grupo, o que torna esse caso ainda mais frustrante. A hipótese mais sombria é que muitos investigadores implicitamente favorecem é que alguém os encontrou na floresta, naquele terreno remoto, e simplesmente os matou por razões que talvez nunca vamos saber. 4 anos. Durante 4 anos a família Jameson existiu apenas como um caso em aberto. 3 nomes no arquivo policial. 3 fotografias num cartaz de desaparecidos. Até que em 16 de novembro de 2013, caçadores de veados estavam percorrendo uma área remota perto de Quinta, Oklahoma. E então eles encontraram ossos. 3 conjuntos de restos mortais. 2 adultos e uma criança. A menos de 5 quilômetros de onde o caminhão havia sido abandonado 4 anos antes. Em julho de 2014, exames forenses confirmaram. Eram Bob, Sherilyn e Madison. Então veio a parte que ninguém esperava. O Instituto Médico Legal do estado de Oklahoma examinou os 3 corpos e o laudo foi inconclusivo. A decomposição era total. Nenhum tecido mole restou. A predação de animais havia destruído evidências potenciais. Não foi possível determinar a causa da morte de nenhum dos 3. Agora penso o que isso significa na prática. Uma família de 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, foi encontrada morta numa floresta, e a medicina forense não conseguiu dizer como eles morreram. Isso não descarta um assassinato, mas também não descarta acidente, ou hipotermia, ou outra coisa completamente. É o vazio absoluto de respostas. O Oklahoma State Bureau of Investigation nunca prendeu nenhum suspeito. Até hoje, o caso permanece oficialmente aberto.
caso Jameson é um espelho de tudo que pode dar errado numa investigação de desaparecimento. Uma família que vivia isolada, sem rede de apoio forte. Uma semana sem que ninguém percebesse que estavam sumidos. Uma busca que foi encerrada cedo demais. E no centro de tudo, aquele vídeo. Bob e Sherilyn caminhando como fantasmas dentro de casa na noite antes de desaparecer. Minha leitura pessoal. Eu quero deixar claro que é só isso, uma leitura. É que essa família estava em colapso antes de entrar naquela floresta. Crise de saúde mental não tratada. Paranoia crescente. Isolamento social. Conflito violento com o pai de Bob. Essas coisas juntas criam um ambiente de desespero que pode levar a decisões que não fazem sentido de fora. Mas isso ainda não explica os 32 mil dólares abandonados, ou a ligação do celular trancado, ou onde exatamente eles foram e o que aconteceu lá. Bob, Sherilyn e Madison. Uma criança de 6 anos entrou numa floresta em Oklahoma, em outubro de 2009. Restos foram encontrados 4 anos depois, e ninguém, nem o investigador, nem o médico legista, nem o promotor sabe o que aconteceu com ela. Alguns mistérios existem porque as respostas foram enterradas fundo demais. Outros existem porque ninguém cavou o suficiente. No caso dos Jamesons, eu ainda não sei qual dos dois é verdade. O caso da família Jameson permanece aberto. Nenhum suspeito foi preso. A causa da morte de Bob, Sherilyn e Madison é oficialmente desconhecida. E aí, o que você achou desse vídeo? É uma história muito intrigante, envolve mistério, crime e coisas assim que parecem sobrenaturais. Mas até hoje ninguém sabe o certo que aconteceu. Mas e aí? E você? O que acha que aconteceu? Já sabia desse caso? Ou já viu casos parecidos com esse? Conta aqui pra mim nos comentários e deixa seu like, se inscrevam no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Então, muito obrigado por assistir e até mais. Falou!